tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem dentro de casa. Hoje estamos na quinta-feira, aula 5 de matemática, quase terminando aí a apostila. Lembrando que nós temos que entregar a apostila no dia 5 na escola, toda ela completa, então não vamos deixar nenhuma atividade acumular, ok? Vamos seguir lá o cronograma que a professora colocou para vocês, tá bom? Das matérias. E quem está atrasado tem que começar a correr então, hein? Pela nossa programação aqui da gravação das aulas, a gente vai conseguir entregar certinho até o dia 5, sem problema nenhum. Só não podemos deixar de realizar as atividades, ok? A aula 5 de matemática está na página 36 aí na apostila de vocês. E essa aula vem trazendo um assunto que talvez seja novo e talvez não. Alguns já devem ter ouvido falar, outros não, que é o perímetro. O que será a palavra, o que significa a palavra perímetro? Vamos ver no dicionário? Olha só, o nosso dicionário aqui vem dizendo que o significado de perímetro é uma linha de contorno de uma figura geométrica, soma dos lados de um polígono ou de uma figura. Muito bem. Então, é isso que nós vamos ver agora, aqui, nessa aula de matemática, sobre perímetro. Então, vamos imaginar aqui o nosso celular, o celular de vocês, tá bom? Que é uma figura geométrica. Esse celular parece, na verdade, um retângulo, né? Então, o perímetro seria eu pegar a medida desse lado, mais a medida deste lado, mais a medida desse lado, mais a medida desse lado. Aí eu acho o perímetro do meu celular. É a soma desse contorno aqui, contornando a figura, que eu acho a medida do meu perímetro, tá? Então, aqui ele vai falar isso, né? Que é o resultado da soma da medida dos lados de uma figura. Logo, para encontrarmos a medida do contorno de uma figura plana, só precisamos calcular o perímetro dela, ou seja, a soma das medidas dos lados. Quando a gente não sabe qual que é a medida do lado, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que medir. Pega-se uma régua, né? Vê lá qual que é o tamanho do lado da minha figura, medindo assim direitinho, e a gente obtém o tamanho. Aqui, no meu caso, deu 15 centímetros. Então, se esse lado é 15, esse outro lado de baixo é igual, também vai valer 15, né? E vou medir também esse lado aqui. No caso aqui, deu 7. Então, se esse lado é 7, esse lado também vai ser 7, tá bom? Aí, eu somaria 15 mais 7 mais 15 mais 7 e vou achar o perímetro aqui dessa figura, que no caso seria o meu celular, tá? Então, lá, agora é com vocês. Vocês vão fazer esses probleminhas aqui, que todos têm relação com perímetro. Gisele vai comprar arame para cercar sua horta e precisa saber quantos metros comprar. Observe as medidas dos lados da região onde fica a horta da Gisele. Então, olha só, lembra que a professora falou? Este lado da figura vai ser igual a esse lado aqui. Porque se fosse diferente, se fosse maior, não ia dar para fechar as linhas, tá bom? Então, se aqui é 12 metros, aqui em cima também será 12 metros. Se aqui é 5 metros, esse outro lado também será 5 metros, tá bom? Então, vocês vão somar as medidas e vão ver quantos metros que ela precisa para poder cercar a fazenda dela, né? A horta, né? Que ela tá fazendo lá. Se Gisele tiver 10 metros de arame em sua casa, quantos metros de arame ela precisa comprar para completar? Então, a gente vai supor que ela já tem 10 metros. Será que ela precisa comprar, então, a metragem inteira quando somar o perímetro? Não, porque ela já tem 10 metros, né? Então, qual vai ser o valor que ela tem que comprar se ela já tem 10 metros ali? Tá? Vocês vão fazer o cálculo e vão colocar aqui quantos metros de verdade ela vai precisar. Número 2. Daniel é jogador de futebol e precisa seguir com seu treino de corrida durante a semana.
Ele irá correr na praça próxima à sua casa. Observe. Então, essa aqui é a praça que ele vai correr. 14 metros, 12 metros e 9 metros. Qual a distância em metros Daniel percorrerá dando uma volta nessa praça? Né? Então, é só calcular o perímetro dessa praça e vocês vão conseguir a resposta. Número 3. Beatriz fará seu aniversário na quadra de futebol de sua fazenda e o tema da festa será a festa junina. Logo, resolveu fazer bandeirinhas para enfeitar o espaço. Ela colocará bandeirinhas ao redor da quadra de futebol. Observe. Lembrando que a professora falou como se diz? Metragens iguais, tá bom? Dos lados aqui. Isso aqui é 20, aqui também é 20. Isso aqui é 10, aqui também é 10. Quantos metros de bandeirinha terá o enfeite? Então, a gente tem que saber o perímetro para saber. Sabe-se que, para cada metro, utiliza-se 12 bandeirinhas. Quantas bandeirinhas ela precisará para contornar essa quadra, né? Então, aí vocês vão calcular, pode fazer um desenho aqui. Para 1 metro, ela vai precisar de 12 bandeirinhas. Quantos metros que deu aqui? Então, de acordo com a metragem aqui, é que vocês vão ter que calcular quanto que ela vai precisar, quantas bandeirinhas ela vai precisar, ok? Faça um desenho, faça uma tabela. Lembre-se que a professora sempre fala, resolução de problema é a gente pegar o dado do problema, né? E através com os dados que o problema tá, eu responder a pergunta. A pergunta é, quantas bandeirinhas ela vai precisar para contornar a quadra? E qual dado que eu tenho? Eu tenho o dado acima, que é a medida da quadra dela, e sei que para cada metro dessa medida, para cada 1 metro dessa medida, ela usa 12 bandeirinhas, tá bom? Depois aqui a gente vê na aula online como cada um respondeu, qual foi a estratégia que cada um teve para responder esse problema aqui. Número 4. Geraldo separou uma região retangular com um perímetro de 20 metros para instalar sua piscina. Porém, a piscina que ele comprou mede 8 metros de comprimento por 3 metros de largura. Então, podem imaginar aí. Imagina que aqui fosse metros, né? Que uma régua é centímetros, né? Então, aqui está 8 centímetros, mas imagina que fosse metro. 8 por 3. Tá bom? Por 3 centímetros, que é a piscina dele. Vocês podem fazer o desenho simbolizando como se fosse metro também, se vocês quiserem. Qual é o perímetro dessa piscina? É possível instalar essa piscina no espaço que Geraldo deixou? Né? Ele deixou 20 metros e comprou a piscina que tem 8 metros de comprimento por 3 metros de largura. Né? Então, é exatamente do jeito que a gente mostrou aqui. 8 metros aqui por 3 metros assim. Será que vai dar para ele colocar a piscina se ele deixou 20 metros? Para isso, vocês têm que recalcular e ver, né? Se achar melhor, faça o desenho da piscina aqui, para vocês verem se vai entrar nos 20 metros ou não, tá bom? Desenhe uma figura com um perímetro igual a 18 metros. Agora, aqui, ao contrário, olha só, depois elabore uma situação-problema que envolva a respectiva medida do perímetro. Olha só, aqui é o contrário. Nas outros exercícios, ele deu o valor das partes para a gente achar o perímetro. Aqui ele já está dando o valor total. A figura que eu tenho, ela tem 18 metros, né? Aí, agora, vocês é que vão elaborar uma figura para esses 18 metros. Então, vocês vão desenhar uma figura aqui nesse espaço e vocês vão colocar em cada linha de contorno dessa figura qual medida que dá 18 metros. Tá bom? Então, olha só. A professora vai dar uma dica para vocês, hein? Uma dica só. Se vocês pensarem na tabuada... Primeira dica, vou dar mais de uma. Primeira dica. Não existe nenhuma figura que tenha 2 lados, certo?
Uma figura, para se fazer uma figura geométrica, um polígono, ela tem que ter linhas que se fechem, tá? Se eu fizer uma linha desse lado e uma linha desse lado, eu não formo uma figura, eu faço linhas paralelas apenas, certo? Então, uma dica, essa figura pode ter 3 lados, pode ter 4 lados, 5 lados, 6 lados, só que vocês têm que pensar. Se eu for pensar numa figura de 4 lados, então cada lado tem que ter uma medida que dê 18 centímetros. Ou eu posso já logo pensar na tabuada. Pensando na tabuada do 3, que número vezes 3 dá 18? Então, eu posso pensar que ela pode ter aquela quantidade do número vezes 3, que dá 18. Não necessariamente. Eu posso fazer uma figura de 4 centímetros, de 4 lados também, e com medidas diferentes aí, distribuindo os 18 em cada lado. Mas a tabuada pode ajudar vocês, sim. Dá uma olhada lá na tabuada e vejam se ela ajuda vocês ou não, ok? Muito bem. E por último aqui, é uma situação-problema. Lá na primeira aula de matemática nós vimos, e nós já vimos também nas aulas lá do Classroom, o que uma situação-problema deve ter, né? Ela deve ter um fato, um contexto de uma situação, ela deve conter os dados, né? Ou seja, ou números ou situações que me remetam à compreensão do problema, e deve ter uma pergunta, tá? Então, vocês não podem esquecer disso. Vocês vão colocar um texto onde tenha dados que sejam importantes para eu resolver o texto que vocês colocaram e uma pergunta, tá? Lembrem lá, vão lá no relatório de aula lá de matemática do Classroom, ou procurem aí no caderno de vocês, que vocês copiaram o relatório de aula. Lá tem os passos a passo de como nós fazermos e interpretarmos uma situação-problema. Usem esses passos e uma boa aula para vocês, um bom raciocínio aí nessa aula de perímetro de problemas, ok? E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo para vocês.